Olá, eu sou a Renata Admiral, aqui dos estúdios da RIT de São Paulo, e o nosso assunto de hoje será investimentos. A gente vai conhecer alguns caminhos para a gente investir o nosso dinheiro e vai perceber se é melhor a gente comprar um imóvel, investir na Bolsa de Valores ou então colocar no banco. O que será que vale mais a pena e que dá o retorno que você espera? Para saber sobre todos esses detalhes, vai conversar aqui comigo o analista de investimentos, Fernando Tempel. Fernando, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Obrigado, Renata. Tudo bom comigo? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente em casa. E a ideia desse bate-papo é justamente isso, é falar um pouco de como investir melhor, o que as pessoas podem fazer nesse momento, Sim. O que as pessoas podem fazer no longo prazo, porque investimento é uma coisa de longo prazo, na verdade, né? Você não investe para um dia ou para um mês. Então a ideia é falar um pouco da situação atual, mas também falar muito o que investir, ensinar um pouco a investir. Para ensinar, por que tem toda essa necessidade aqui no Brasil? O brasileiro, ele é um mau investidor? Ele sabe investir ou não? O brasileiro, eu diria que nós não aprendemos a investir em nenhum lugar. Então a gente não aprende a investir na escola, né? Quer dizer, provavelmente os nossos pais não sabem investir, então eles não ensinam pra gente, os amigos. E aí a gente acaba na mão do mercado financeiro. Sim. Que está interessado em vender os produtos que são melhores para o próprio mercado e não para o cliente. Então, assim, é fundamental você aprender a investir, porque tem um custo muito alto você não saber investir. E você pensa assim que o brasileiro, ele não investe tanto porque ele tem medo, porque ele só não sabe, ou ele tem medo até dessa questão de ser enganado por esses agentes do mercado? A grande questão do investimento no Brasil é o seguinte, a taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta. Sim. Quer dizer, falando desde o Plano Real, quer dizer, 94, 95 para cá, a nossa taxa de juros sempre foi muito alta. Então a gente tinha um investimento com bom retorno sem ter que fazer nada muito complicado. Quer dizer, põe no banco, investe no Tesouro Direto agora, quer dizer, até a poupança rendeu razoavelmente bem. E essa realidade mudou completamente, né? Quer dizer, e a tendência é que para os próximos anos a gente continue com uma taxa de juros muito menor do que a gente teve historicamente. Para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, a taxa de juros foi próxima de 15% ao ano. Tá? Entendi. A taxa hoje está em 7,5% e a expectativa é que ela caia. Então a gente não vai ter mais aquele rendimento maravilhoso. O Brasil, ele tem vontade que o cidadão daqui, que ele invista, que ele participe mais? Muito. Quer dizer, tem muito incentivo. Todos os entes do mercado, na verdade, querem que o cidadão invista. Então, quer dizer, a Bolsa de Valores investe muito nisso. A gente tem muitas corretoras, então já é muito fácil. Você não precisa sair de casa para abrir uma conta, você entra pela internet nas corretoras. O Tesouro Direto, que é um veículo do governo, que é sensacional, hoje é provavelmente a melhor opção. Quer dizer, hoje quem tem o dinheiro na poupança, muito provavelmente deveria tirar da poupança e migrar para o Tesouro Direto. Enfim, quer dizer, então existe assim muito incentivo e isso é muito buscado. Então eu quero entender daí o passo a passo. Você fez um livro aqui maravilhoso, Descomplicando Investimentos, aprenda a investir para obter retornos maiores e melhores. Ou seja, dá para ensinar a gente a investir sem muitos riscos? Com certeza, essa é a ideia, né? Quer dizer, esse é o objetivo. Então, o que eu fiz nesse livro? Eu parti de uma teoria que é uma teoria norte-americana, porque basicamente tudo que a gente estuda em investimentos no Brasil e no mundo, as teorias, elas normalmente são feitas nos Estados Unidos ou na Europa. E a realidade deles é parecida com a nossa, mas ela tem muitas diferenças, né? O Brasil ele é um caso à parte, né? Quer dizer, essa taxa de juros muito alta, a nossa inflação ainda é alta. Quer dizer, a gente fala, pô, a inflação está controlada, não é aquela loucura dos anos 80, mas ainda assim a gente tem uma inflação alta comparada com o resto do mundo. Então assim, dá para aprender e a ideia é justamente essa. Então, o que é essa teoria que eu uso? Ela chama Value Investing. Tá. O que é o Value Investing? Ele é a ideia de você buscar investimentos que sejam acima da média, você obter retornos que sejam melhores do que a média do mercado. E é basicamente isso que eu ensino no livro.
E por onde que eu começo? Então, por exemplo, eu tenho lá um dinheiro paradinho na poupança, o que eu devo fazer? Você já quer começar a mostrar seus gráficos aqui que você trouxe? A gente pode ainda, então vamos falar um pouquinho mais. A primeira coisa que a gente precisa aprender é a pensar em investimento. Quer dizer, o Brasil... Não é chegar lá e aplicar. É como que eu encaro o meu investimento? E aí eu vou falar um exemplo assim que é um exemplo até que eu cito no livro, mas que ele explica muito bem o que é o Value Investing. Então, por exemplo, quando a gente fala, como que eu faço para ganhar dinheiro investindo? Muita gente vai falar, você compra na baixa, vende na alta. Isso é perfeito. Se você comprar na baixa e vender na alta, você vai ganhar dinheiro. Agora, o problema é que eu te pergunto, e agora? Então, o que eu faço agora? Nós estamos na alta e eu vendo, nós estamos na baixa e eu compro. Qual é o problema? Porque quando a gente fala de alta e baixa, se você olhar um gráfico, você vai falar em relação ao passado, nós estamos na alta ou na baixa. Só que você não investe no passado, você investe no futuro. Sim. E o futuro é desconhecido. Então, o que isso significa? Isso significa que você comprar na baixa e vender na alta, apesar de estar certo, na prática é muito difícil se aplicar isso daí. Então, o que a gente fala no Value Investing? A gente fala, você compra barato e vende caro. É praticamente a mesma ideia. Só que caro e barato, eu não preciso saber o que vai acontecer no futuro. O futuro é desconhecido, né? O futuro a gente não sabe. Mas caro e barato eu consigo analisar com base, comparando os outros investimentos que existem hoje, ou comparando com o histórico, quer dizer, utilizando parâmetros, eu já consigo falar isso está caro, isso está barato, isso é um bom investimento, isso é um mau investimento. Então, essa é a ideia. Então, quer dizer, a gente precisa aprender a pensar sobre investimentos primeiro. Né? Quer dizer, o que a gente tem a ganhar. Qual que é meu objetivo também com esse investimento? Exatamente, o objetivo é fundamental. E até por isso, se você me permite... Por favor. Eu escrevi um outro livro que você ainda não já vou apresentou, mostrar o outro que livro, se chama exato. Milionário com R$100 por mês. Olha só, pessoal. E esse livro é super interessante, a gente consegue ele gratuitamente, né? Exatamente, essa é a ideia. A ideia é assim, ele não te ensina a investir, ele te ensina por quê, o que você tem a ganhar ao investir. E a ideia é, o que você tem a ganhar quando você investe? São os juros compostos, é os juros que você recebe, é o retorno sobre o seu investimento. Sim. Só que aí o pessoal fala, putz, juros sobre investimentos, fórmula matemática, isso é chato, isso é difícil. A ideia é, eu não quero ensinar isso com base em uma fórmula matemática, eu não quero fazer isso de uma forma que seja difícil. Pelo contrário, vamos partir de um exemplo, uma coisa prática. E aí o exemplo mais forte que eu conheço do retorno sobre investimento, dos juros, é de você ficar milionário juntando R$100 por mês. Você fala, pô, R$100 por mês é super pouco, quer dizer, dá para investir isso daí, qualquer um pode. Mas é investindo, não é só guardando ali debaixo do colchão. Perfeito, não, essa pergunta é perfeita, porque a questão é a seguinte, se você guardar debaixo do colchão, você sabe quanto tempo leva para você juntar 1 milhão? Quanto? São 10 mil meses, né? 10 mil vezes 100 dá 1 milhão, são 10 mil meses, que equivale a 833 anos. Não deu tempo nessa vida, não impossível. Deu. Como o exemplo que eu utilizo do milionário com R$100 por mês é com uma taxa de retorno de 1% ao mês. É uma taxa alta, é uma taxa boa, mas é uma taxa factível. Nos últimos 20 anos foi super fácil você obter essa taxa no Brasil, tanto com renda fixa quanto com investimento de renda variável de ações. Sim. Então, assim, e aí em quanto tempo você consegue com essa taxa de 1%? Em um pouco mais de 38 anos. Quer dizer, ou caiu seja, bem, o que leva né? Melhorou. 833 anos, sim. Você faz o trabalho de 38 anos, os juros faz o trabalho de 793 para você. Então é uma boa ajuda, né? Com certeza. E os percalços nesse meio do caminho, assim? Pode ocorrer R$100 e é um valor, né, ponderado, você está ali controlando os riscos, tudo. Eu corro risco com esses R$100? Sempre corro risco quando eu estou falando de investimento, né? Corre, não. O risco sempre existe, mas o que acontece? Isso é interessante, eu trouxe até um gráfico, se você me permite. Claro. Se me permite qual mostrar, é o 7. É o 7, vamos lá. Que ele mostra qual que é o risco de você investir em ações, isso é interessante. Então, vamos lá, vocês estão vendo o gráfico. O que eu fiz? A gente vai vendo da esquerda para a direita, qual é o risco de você investir por um dia. Eu peguei o histórico tanto da Bolsa do Brasil quanto de bolsas norte-americanas, e aí eu peguei histórico até de 115 anos, para você ter uma ideia. Uau.
E do Brasil o histórico é menor, são 20 e poucos anos, porque o período de inflação eu tive que desconsiderar, porque Entendi. A bolsa só subia porque era a inflação, não quer dizer que era um ganho. Mas o que a gente vê assim, então a gente tem um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e 30 anos. Sim. E aí o que a gente vai vendo claramente? Quanto maior é o tempo, menor é a chance de você perder, menor é o seu risco de prejuízo. Então, quando você tem um dia, o seu risco de prejuízo é quase 50%, ele é entre 46% e 48%. Quando a gente vai caindo por uma semana, um mês, ele vai caindo. Quando a gente chega em 15 anos, o risco já é praticamente zero. Entendi. Ele dá 14% só para o Dow Jones, porque eu peguei um período de 100 anos, a gente pegou a Grande Depressão. Sim, sim. Que foi assim, um período horrível para investimentos e mesmo assim só 14% de risco de perder, quer dizer. E no Brasil a gente nunca enfrentou nenhum período com mais de 10 anos que desse prejuízo. Então, assim, o risco existe, mas esse risco ele é muito controlável. Então, o fato é, qual é o seu objetivo? Você está investindo para se aposentar daqui a 20, Sim. 30 anos, 40 anos? Poxa, o seu risco é muito baixo. Investe em ação. Eu estou investindo e eu vou precisar desse dinheiro daqui a 6 meses. Cai fora de ação, o seu risco é muito alto, você tem 50% de chance de perder quase, quer dizer, não vale a pena. Então assim, a questão é qual é o investimento adequado para o seu objetivo? Exato. Por exemplo, nesse caso, a gente está falando aqui, né, que nem você comentou no livro, 100 reais por mês. E se eu realmente tenho que seja 5 mil, 10 mil, e eu quero um retorno um pouquinho, quer dizer, digamos que é só aquilo que eu tenho na minha poupança, tenho 5 mil, mas eu queria arriscar no mercado financeiro. Eu vou para ações, eu não vou para ações, eu consigo ter um retorno Você precisa ir para ações. Eu acho que aqui vale a pena a gente só fazer uma pausa, dar um passo para trás e explicar um pouco do Velho Investing, voltar um pouco só para explicar que é o seguinte, quando a gente está falando de investimentos, você tem 2 grandes grupos de investimentos. Você tem a renda fixa, você tem a renda variável. Tá? Então, a imensa maioria dos investimentos vai cair em um desses 2 grandes grupos. E esses 2 grandes grupos, eles têm cada um o seu indicador principal. Então, quando a gente fala de renda fixa, qual é o principal indicador? É a taxa Selic. Tá. A taxa Selic é a taxa base do mercado, essa taxa que eu falei que hoje está em 7,5% e a tendência é que ela caia mais um pouquinho nos próximos meses. Então, o que acontece? Quando você investe na Selic, esse é um investimento de menor risco que existe no Brasil, porque ela é uma taxa de um dia. Então, você não tem risco de prazo, né? O prazo é muito curto. E ela também não tem risco de você não receber, porque quem emite é o governo e o governo sempre paga. Por bem ou por mal, ele paga. Não existe a opção dele não pagar. Então, assim, esse é o investimento de menor risco que existe no Brasil. Então, qualquer coisa que você vai investir em renda fixa, só faz sentido se ela pagar mais do que a Selic. Se ela pagar menos, você está investindo em algo que tem mais risco e menos retorno, não faz sentido. Apesar disso, hoje no Brasil, muitos investimentos de renda fixa rendem menos do que a Selic. Entendi. E o outro grande grupo que a gente falou é o grupo da renda variável, que são as ações. E aí a gente também tem um outro indicador importante, que é o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores. Ele não é uma taxa básica, ele é uma carteira média. Então, o que ele é? Ele representa a média das principais ações, normalmente 50 ações negociadas na Bolsa, e ele fala como foi. De novo, quer dizer, ele é um índice que você consegue investir nele. Você consegue obter o retorno do Ibovespa muito fácil, você não precisa de ajuda de ninguém. Você vai lá, você compra, você investe numa coisa que chama ETF, ele é um fundo que ele é negociado em Bolsa, e você já vai obter o retorno do Ibovespa e ele tem um custo muito baixo, 0,2% ao ano a 0,5% ao ano. Então, quer dizer, você vai conseguir aquele retorno. Então, o que acontece? A imensa maioria dos investidores no Brasil obtém um retorno abaixo do Ibovespa quando investe em ação. Então, quer dizer, isso não é um bom investimento. O certo era você vai lá e investe no Ibovespa. E só faz sentido você fazer outros investimentos que não sejam no Ibovespa se você tiver uma perspectiva de que eles vão te render mais do que o Ibovespa. E, só para a gente entender, o quanto que é esse índice de rendimento do Ibovespa? O Ibovespa ele não tem um rendimento fixo, né? Ele é é variável, marcado em pontos. Então, o que acontece? Tem ano que ele sobe 30%, tem ano que ele dá menos 10%, menos 20%. Entendi.
Mas o que acontece? Se você vai investir um ano, você vai ficar maluco se você vai olhar um ano. Mas o que acontece? Se você olhar no longo prazo e é investindo 10, 20, 30 anos, você vê aquele gráfico que sobe e desce loucamente, mas ele sempre, as pontas, quer dizer, a ponta mais antiga e a ponta mais recente é sempre mais alta do que o passado. Então, no longo prazo, ele sobe. Quanto? É muito difícil falar. Entendi, mas tem essa No variação. passado, eu diria assim, nos últimos anos no Brasil, últimas 2 décadas no Brasil, algo entre 12% e 15% ao ano de média. Tá. Então, na média, todo ano, na média, vai dar de 12 a 15, mas significa que vai ter ano que você vai ganhar 50 e tem ano que você vai perder 20. No caso, só para fazer um comparativo da taxa de renda fixa, qual que é essa variante, assim, desse percentual? A renda fixa, ela é baseada na Selic, né? E a Selic é determinada pelo governo. Existe um comitê, chama Copom, é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esse comitê se reúne mais ou menos a cada 6 semanas e define qual é a Selic das próximas 6 semanas. E dali a 6 semanas tá, entendi. Então, eles vão determinando. O que eles levam em conta? Como está indo a economia está mal, a gente tem que abaixar a taxa para a economia melhorar. A economia está bem, a gente não, mas principalmente a inflação. Ou seja, a inflação está muito alta, você sobe a taxa de juros para a inflação cair. A inflação está baixa, você pode reduzir a taxa, porque no final o objetivo é ter a taxa mais baixa, né? Quer dizer, todo mundo, o governo, todo mundo quer, porque todo mundo se beneficia com as taxas de juros mais baixas, né? Perfeito. A gente ainda vai continuar bastante falando deste tema, deste assunto, e se você está com alguma dúvida, olha, fique tranquilo, a gente vai elucidar todas as suas dúvidas ao longo aqui do nosso Análise Direta. Lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp, escrevendo aqui suas perguntas também depois para a gente. Nosso WhatsApp do nosso Análise Direta é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, coloque o 05511 na frente do telefone. Para ver todo o nosso canal lá do YouTube, é o Análise Direta, e na nossa fanpage dá aquele like, compartilha a nossa entrevista, programa Análise Direta. A gente já volta. Oi, pessoal, estamos de volta aqui com a Análise Direta, descomplicando investimentos. E para descomplicar um pouco a nossa cabeça nessa área, eu converso com o Fernando Tempel, que é analista de investimentos. Fernando, para quem quer começar a investir, por que eu vou me beneficiar investindo? Por que é legal investir? O que é legal do investimento é aquilo que a gente falou, quer dizer, é os juros, é aquilo que te ajuda a tornar um investimento pequeno de R$100 em 1 milhão, né, com 38 anos. Eu acho até que uma coisa interessante, até para a maioria das pessoas não está nem acostumada a falar em taxa de juros, então acho que assim, uma coisa que vale a pena explicar é o que você ganha ao aprender a investir. Quer dizer, dá trabalho, você vai ter que estudar um pouco, tem muito material gratuito na internet, mas também o ideal é que você compre um livro, que você faça um curso, tem cursos gratuitos, tem cursos pagos, aí é uma questão de quanto tempo você está e quanto dinheiro você está disposto a dedicar. Sim. Mas vale a pena. E eu tenho um exemplo aqui que ele é muito marcante nisso, se você puder mostrar o gráfico para a gente. O que acontece? A gente falou lá do investimento de R$100 por mês, que se transforma em 1 milhão em 38 anos mais ou menos, com aquela taxa de 1% ao mês. 1% ao mês dá 12,68% ao ano. Tá? Então, esse gráfico, o que a gente está vendo? Aqui a gente está vendo um investimento de R$100 mil, quer dizer, não é um investimento pequeno, mas também não é um investimento gigantesco, por 30 anos. O que acontece se você investir esse dinheiro? E as 3 colunas, elas mostram. A primeira mostra o que acontece se você ganhar um retorno de 10% ao ano. A segunda mostra você ganhar um pouquinho a mais, 12% ao ano. E a terceira, um pouquinho a mais, 14% ao ano de retorno, ou seja, esse pouquinho de retorno a mais, 2 pontinhos percentuais a mais, o que acontece? Então vamos voltar para a primeira coluna. A primeira, a gente tem os R$100 mil, depois de 30 anos, se você ganhar 10% de juros, eles vão virar 1.700.000. Ou seja, aumentou em 17 vezes. Então assim, isso aqui já deixa claro o porquê vale a pena investir. Sim. Quer dizer, mesmo que você não obtenha uma taxa tão boa, ainda assim você tem muito a ganhar. Tem um retorno bom. Quer dizer, você vai transformar um valor que é grande em algo gigante.
Sim. Agora, se você fizer um esforço um pouco maior, quer dizer, conseguir um pouquinho a mais, quer dizer, em vez de 10 você ganhar 12, 1.700.000 vira 3 milhões. Tá? Ou seja, então você tem muito a ganhar. Quase o dobro, né? E se você fizer mais um pouquinho de esforço, você conseguir um retorno melhor, em vez de 10 for para 14, vira 5 milhões. Então você fala, putz, mas dá para ganhar 4 pontinhos percentuais a mais? Olha, hoje eu diria que é muito fácil para a imensa maioria dos investidores no Brasil. Por exemplo, você sair da poupança e você ir para um fundo de investimentos bom, por exemplo, já vai te gerar esse retorno, aí você já vai conseguir esses 2 a 4 pontos percentuais a mais. Porque assim, o esforço é o mesmo, né? Investir 100 mil reais por 30 anos. Okay. O resultado é que é muito diferente. Então assim, por que as pessoas investem hoje em poupança, investem no CDB do banco, nos produtos que o gerente do banco está te oferecendo? Porque é muito prático. Não te dá trabalho. Você delega, né? Você já recebeu seu salário lá, você não precisa, você não vai ter o trabalho, você não precisa nem pensar muito, porque o gerente está te falando o que fazer. Só que isso não necessariamente é o melhor para você. Para você buscar esses retornos maiores, você precisa sair do banco, você precisa estudar, ou você precisa assinar um relatório, ou você precisa fazer um curso, ou você precisa ler um livro. Quer dizer, a ideia é fazer um pouco de tudo isso, na verdade. Mas, Fernando, isso não dá a impressão que daí é algo muito elitizado? Essa que é a ideia é que não. Assim, as pessoas, acho que muito do medo das pessoas é, eu não vou abrir uma conta na corretora porque eu tenho 100 reais para investir, eles vão olhar de cima para baixo e vão me tratar mal. E não é isso, é o contrário. Quer dizer, o mercado inteiro está se preparando para receber esse pequeno investidor, está interessado em receber, já está totalmente aberto, ninguém vai te olhar de cima para baixo, pelo contrário, você vai ser super bem recebido. Quanto mais você quiser aprender, tem muita coisa grátis na internet, sabe? Sim. Então, quer dizer, o livro que a gente falou e que a gente deu de exemplo, do Milionário com 100 reais por mês, dá para entrar no meu site, baixa ele gratuitamente, né? Posso falar o site? Claro, claro, site por favor. www.ohri.com.br. Você entra lá, Milionário com 100 reais por mês, baixa ele gratuitamente e aí você pode ler, enfim, quer dizer, não tem custo nenhum. É um primeiro passo, né? O que vai te dar é o esforço. Né? Você vai gastar um tempo e é isso, mas não tem custo nenhum. Igual esse livro, muitos sites, quer dizer, a própria Bolsa de Valores, as corretoras, estão todos interessados em que as pessoas venham e que elas investam. Eu vejo que até... Assim, eu estava procurando... Desculpa, pode falar. Não, que na Bolsa de Valores tem até assim para as mulheres, um curso voltado só para as mulheres. Não que a gente tenha alguma dificuldade de aprender em relação aos homens, mas eu digo, voltada para realmente donas de casa, pessoas que estão ali com tempo, que querem aprender, porque querem mudar de vida também, investindo. Eu vi que tem vários até segmentos ali na Bolsa de Valores. Tem mesmo, tem mesmo. A Bolsa ela está completamente aberta e buscando o investidor. É super comum em outros países, quer dizer, as pessoas investirem direto em ações, não investir no banco, comprar suas próprias ações e ir acumulando isso daí para sua aposentadoria. E aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos, o investidor pessoa física, 2% do total investido em renda variável, 98% em renda fixa, principalmente poupança e fundos de renda fixa, que são os piores investimentos possíveis hoje. Você ainda acha que o melhor investimento é em ações? Eu acho que o melhor investimento é uma carteira diversificada, uma parte em ações, uma parte em renda fixa. Acho que você sempre tem que ter esses dois. Ah, entendi. Por que isso? Porque quando a bolsa sobe, você ganha, e aí esse que você ganha mais, você passa uma parte para renda fixa. Quando a bolsa cai, você perde, mas aí você não vai perder tudo, você perde uma parte, mas na renda fixa você ganha um pouquinho, você passa o dinheiro de volta para a bolsa e aí quando ela subir, você ganha de novo. Então, essa é a ideia. Isso que eu sugiro para todo mundo fazer, quer dizer, ter uma carteira que seja sempre diversificada. Se você quiser mostrar esse gráfico claro. Aqui, o 6. Qual o número? 6. Ele mostra, inclusive, bem interessante de ver, porque... Esse aqui, né? Esse gráfico ele mostra o quê? O que aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil, de 1996 a 2015. Tá, então, a primeira linha é a Selic, a segunda é o IBRX-100, que é um outro índice que representa bem o mercado financeiro, porque ele tem as 100 principais ações negociadas. E embaixo, em azul escuro, é uma carteira que investe metade na Selic e metade no IBRX-100. Tá?
Então, o que a gente vê? O retorno da Selic, nesse período de 20 anos, foi, na média, 16,4% ao ano. Foi muito alto. A nossa taxa está em 7,5%. Não dá para esperar que a gente vai ter esse tipo de retorno. Já do IBRX 100, o retorno foi de 15,6%. Foi um pouco menor. Sim. Tá? Se você ver as duas colunas para o lado, elas representam... Se você investisse R$10 mil em 96, quanto você ia ter em 2015? Então, se você investisse R$10 mil na Selic, você ia ter 207 mil em 2015. Se você investisse os mesmos 10 mil no IBRX, que rendeu um pouco menos, você ia ter 181 mil. Também é um retorno bacana. Sim, sim. Agora, se você investisse numa carteira meio a meio, qual era o retorno dela? 17,6, é maior do que ambos. Quanto que você teria no final? R$254 mil. Ou seja, essa carteira, você não precisa nem pensar, você pode simplesmente falar, olha, eu vou pôr meio a meio e no fim do ano eu vou lá, eu vejo qual que rendeu mais, eu tiro do que rendeu mais e põe no que rendeu menos. Se a bolsa caiu, eu perdi dinheiro com a bolsa, eu vou tirar um pouco da renda fixa e passo para a bolsa. Se a bolsa subiu, eu tiro um pouco da bolsa e passo para a renda fixa e fico sempre essa carteira meio a meio. E isso já é melhor do que você investir só em ação ou só em renda fixa. Entendi. Porque você vai aproveitando esses balanços do mercado e ganhando a mais. E qual é a grande vantagem disso? Você não precisa saber o que vai acontecer no futuro. Né? Quer dizer, quanto vai ser a taxa de juros? Não sei. Quanto vai subir a bolsa ou cair? Não sei. Mas o que eu sei é que, historicamente, se você consegue ter um pouco em cada um, você vai se aproveitando. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Ninguém Ou seja, sabe. é um passinho de cada vez. Não adianta colocar o dinheiro lá e todo mês ficar desesperada, porque caiu, porque subiu, porque caiu de novo, porque caiu de novo. Não, eu tenho que deixar, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que monitorar para não ficar louca? O ideal é que você monitore uma vez por mês no máximo. Entendi. Que você mexa, assim, toda vez que você... Estou colocando sobrou um dinheirinho, todo mês eu estou colocando. Aí você vai lá e coloca um pouquinho. Aí você olha. Mas uma vez por mês é o ideal. O ideal é que você só faça uma grande alteração na sua carteira uma vez por ano. Entendi. A não ser que tenha alguma grande mudança na economia, sabe? Quer dizer, tem algo que está aparecendo aí, mas aí você ouve falar com uma certa antecedência, aí eventualmente você pode tentar, a bolsa, vai entrar uma crise, vamos tirar um pouco da bolsa, ou está tudo muito bem, vamos pôr mais na bolsa. Isso a gente consegue antecipar? Vamos pensar em tudo que aconteceu no Brasil, Lava Jato, empresas envolvidas e a bolsa louca. Eu acho que é muito difícil você antecipar. Então, eu acho que assim, essa carteira que eu sugiro, meio a meio, ela é muito interessante, porque você não precisa pensar. Porque o que acontece? Para eu ter o retorno da bolsa, eu tenho que estar em todos os dias. No dia que ela subiu, no dia que ela caiu. Porque eu não sei qual vai ser o dia que vai subir, qual vai ser o dia que vai cair de antemão. Eu só sei depois que aconteceu. Claro. Então, o importante é você tem que estar lá todos os dias para você ter o retorno dela. E na renda fixa, a mesma coisa. A renda fixa, ela tem aquela coisa mais segura, mas ela está rendendo muito pouco hoje, né? Quer dizer, então, por isso que é muito interessante você ter uma carteira também com ações. E aquelas pessoas que resolvem investir em imóveis? Então, vou comprar para alocar esse imóvel, ou compra, sabe, na planta, depois revende mais caro. Isso também é considerado um bom investimento, ou ainda nas ações é melhor? Olha, é uma questão de gosto. Né? Eu acho que assim, imóvel é um investimento. Muita gente ganha dinheiro com imóvel. Só que o imóvel ele tem alguns poréns, né? Quer dizer, o primeiro para você investir em imóvel, não dá para você fazer com R$100. Sim. Tá? Quer dizer, você tem que ter já uma quantia grande, né? Quer dizer, às vezes de centenas de milhares, às vezes até de milhões, dependendo do imóvel. Então, por isso ele já acaba restringindo muito o público. E a outra coisa que eu acho que é ruim do imóvel é o custo de transação. Porque para você investir numa ação, normalmente você vai pagar 0,5% do valor que você está investindo. Sim. Na corretagem do imóvel é 6%. Depois você tem que registrar no cartório, tem um monte... Tem toda a parte burocrática. Que vai mais um monte. Sim. E o imposto no imóvel também costuma ser mais alto. Você tem que pagar, se você paga o imposto de pessoa física, 27,5%, acaba sendo mais caro, ou se não, no melhor dos casos, igual. Mas então, assim, no final das contas, o imóvel ele é um investimento e ele pode ser um bom investimento igual à ação. O que é um bom investimento? Um bom investimento é aquele que você entende. Você sabe o que você está fazendo. Sim. Então, tem gente que ganha imóvel, por quê? Porque sabe o que está fazendo, entende, sabe avaliar se o imóvel é bom, se ele é ruim, se ele está num bom estado, quanto que ele vai ter que gastar para melhorar aquele imóvel, por quanto que ele vai alugar. Então, assim, se você é um especialista, você vai ganhar dinheiro com imóvel. Se você entende bastante de ações, você também vai ganhar. Agora, qual é a grande vantagem que eu vejo de ação? E até quer dizer,
um pouco como que as pessoas deveriam investir em ação. As pessoas falam, ação, mas eu não sei nem por onde eu começo. Então, assim, o melhor jeito de investir para a pessoa física é através de um fundo de ação. Tá. O que o fundo de ação faz? O fundo de ação tem um profissional. Esse profissional ele vai lá e ele vai pegar o dinheiro seu e de todo mundo que investiu no fundo, igual um condomínio, e ele vai comprar as ações. Mas ele é um cara que entende, que sabe, que estudou e que só faz isso da vida o dia inteiro, está lá analisando. Por que eu recomendo fundo de ação? Porque os fundos de ação, eles têm uma taxa, eles cobram uma taxa de administração. Os bons fundos conseguem ganhar para você mais do que eles cobram. Então, tipo, eles te dão aquele retorno que eu falei do Ibovespa e mais um pouco que compensa essa taxa que eles cobram. Então, assim, eles se pagam, entendeu? O custo deles. E aí você fica mais sossegado, né? Você fica mais garantido ali, se você não é um expert no assunto. Se você não é. Então, se você quiser mostrar o slide 3 para a gente, 3. Ele é interessante, porque ele vai mostrar uma coisa que é o seguinte, os fundos de ação, esse é o retorno que os fundos deram de 2001 a 2015, tá? Então a gente tem uma linha cortando o gráfico, que ela é a linha do retorno do IBRX, foi 465% no período. E a gente tem fundos que deram retorno menor que o IBRX e fundos que deram retorno maior. E aí a gente vê que a diferença é gigante, né? Que os que deram retorno menor deram na média 142%. E os que deram maior deram mais que o dobro do IBRX, 968%. E aí o que a gente vê embaixo dos gráficos é a quantidade de fundos, tá? Então, quer dizer, a gente analisou um total de 151 fundos, porque, quer dizer, são os fundos que tinham, que atuaram durante todo esse período de 15 anos. 124 perderam do IBRX, só 27 ganharam. Então, só 18% dos fundos tiveram retorno acima da média. Você fala, putz, na média investir em fundo de ação é ruim. E é verdade, na média investir em fundo de ação é ruim. Então, se perguntarem, quer dizer, invisto no fundo do meu banco, a resposta é não, não investe no fundo do seu banco. O que você precisa? Você precisa aprender a investir. Entendi. Então, se você quiser mostrar, olha que interessante, o gráfico 4. 4 aqui, ó. O gráfico 4, ele mostra uma coisa que é muito interessante, porque aí, o que eu fiz nesse estudo que eu apresento no livro Descomplicando Investimentos? Identifiquei como que você faz para identificar bons fundos que têm um retorno acima da média. Então, esse aqui é um exemplo que ele chama muito a atenção, porque tem uma coisa que os fundos cobram que se chama taxa de performance. O que é taxa de performance? É assim, se o fundo der um retorno maior do que o Ibovespa, uma parte do ganho fica para o fundo e não para você que investiu. E as pessoas olham e falam, pô, mas isso é sacanagem, isso é prejudicial para mim, eu não gosto disso, eu não invisto em fundo que cobra isso, porque ele está ganhando o meu dinheiro, né? Só que essa é uma visão equivocada. Se você for ver, no gráfico da esquerda, a gente tem os fundos que não cobram taxa de performance entre 2006 a 2015. Eles deram 17% de retorno. E no gráfico da direita, a gente tem os fundos que cobram, que deram 126%, e a gente tem a linha do IBRX que deu 69%. Ou seja, o fato dele cobrar a taxa de performance é um indicador muito forte de que ele é um bom fundo. Né? Isso é contrassenso, na verdade. As pessoas elas pensam, elas falam, poxa, mas ele está ganhando o meu dinheiro. Só que não. O que é interessante quando ele cobra isso? Ele está alinhando o interesse dele com o seu. Entendi. Porque ele ganha mais se você ganha mais. Sim. Então, ele está super motivado a buscar um ganho a mais. O fundo que não cobra isso, se ele der um resultado excelente ou se ele der prejuízo, ele vai ganhar o mesmo resultado. Então, quer dizer, e tem muito disso assim, em investimentos. Então, assim, o que é aprender a investir? Esse é um exemplo. Assim, eu quis falar disso para dar um exemplo do que é aprender a investir. Então, é entender, quer dizer, em fundos de ação tem outras características interessantes para se buscar. Para você achar, quer dizer, você lembra, a gente falou dos 8% só dos fundos que conseguem superar a média. Mas você tem como encontrar esses 18%, e aí eles vão te dar um retorno super legal, entendeu? Perfeito, Fernando. Eu vou fazer também um breve intervalo para a gente respirar, que é muita informação, e é bom que a gente vai engatinhando, mas vai aprendendo. Então, o programa Análise Direta está falando de Descomplicando Investimentos, aqui ao lado do Fernando Tempel. A gente já volta.
Olá, pessoal. Análise direta recebe aqui Fernando Tempel para descomplicar nossa cabeça na hora da gente pensar em investir. Fernando, primeiro eu quero saber como que você conseguiu adaptar uma metodologia, né, de fora aqui para os brasileiros e depois também para complementar, muitas pessoas estão aí na inadimplência, devendo muito e acha que com o investimento vai salvar a vida, como quase se fosse um jogo de azar, né? Vou apostar ali o que eu não tenho para ter o retorno ali para as minhas dívidas. Queria que você falasse então desses 2 pontos. Legal, Renata, ótimos pontos. Então vamos falar primeiro de como eu adaptei essa metodologia, quer dizer, o que é essa metodologia? O Value Invest é uma metodologia bem antiga, ela foi criada nos anos 30 nos Estados Unidos por 2 professores universitários da Universidade de Columbia, que é uma das mais conceituadas do mundo até hoje. Eles chamavam Benjamin Graham e David Dodd. E eles foram, vamos falar assim, os pais do Value Investing. Eles escreveram alguns livros, então o que eu fiz foi estudar esses livros e entender. É interessante, quer dizer, essa metodologia, ela não é a metodologia principal utilizada tanto nos cursos de investimentos, de finanças no Brasil e no mundo, quer dizer, mesmo nos Estados Unidos, mas ela é uma metodologia que tem tido muito sucesso, sabe? Então, assim, o principal expoente dessa metodologia, que foi um aluno desses professores, é um investidor que se chama Warren Buffett. Ele é um homem muito famoso, ele é o 3º homem mais rico do mundo, e ele ganhou toda a fortuna dele só investindo, só aplicando essa metodologia. O Buffett foi a pessoa que melhor aplicou essa metodologia na história. Então, quer dizer, a ideia é não vou transformar ninguém em Warren Buffett, a ideia é vou fazer você ganhar um pouco mais acima da média e isso, contente-se, já está muito bom, porque a maioria das pessoas, como a gente viu em ações, ganha menos que a média. Então, o que eu fiz? Eu conheci essa metodologia, só que essa metodologia ela não foi pensada para o Brasil. Nos Estados Unidos, a taxa de juros, quando está muito alta, ela é de 5%. A nossa que está... A mais baixa da história foi 6,75, hoje ela está em 7,5, assim a gente está muito baixa. Então, quer dizer, é uma realidade diferente. Além disso, esse livro foi escrito nos anos 30, quer dizer, 1930. Então, quer dizer, muita coisa mudou. Então, o que eu fiz de adaptação? Eu falei, o jeito de pensar dessa teoria ele é muito bom. Então, como que a gente pensa em investimentos? Eu falei, vamos manter igualzinho o que eles falam. Mas o que a gente vai mudar é pegar a prática no Brasil, quer dizer, porque essa é uma metodologia que ela tem a parte teórica, mas ela tem muito prática, né? Como eu invisto ação? Como eu escolho uma ação? Como eu escolho, nos Estados Unidos, o investimento em renda fixa é principalmente feito num título que chama debentures. Essas debentures são títulos que são emitidos por empresas. É igual um CDB, que é emitido por um banco, só que em vez de ser emitido por um banco, é por uma empresa. Aqui no Brasil existe esse mercado, mas ele é super pequeno, ele é difícil para a pessoa física investir, requer um investimento grande normalmente. Existem exceções, né? As corretoras estão tentando colocar, mas no geral isso não existe. Mas o que existe, por exemplo, é tesouro direto. Que no americano não é o grande investimento deles. Então, por exemplo, eu peguei essa metodologia do Value Invest e falei, como que eu escolho um bom título do tesouro direto? Analisando o histórico, o que teria acontecido se eu investisse. Porque, quer dizer, a gente tem diversos títulos diferentes, tá? Eu acho que até aproveitar o gancho e falar um pouco da renda fixa que a gente falou, né? Quer dizer, a renda fixa, ela tem caído, mas ainda assim é importante que você invista em renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa é o seu porto seguro. É o dinheiro que você não vai perder. Então, a primeira regra de renda fixa é que você tem que investir em algo que seja seguro. O mais importante é a garantia de que você vai receber o seu dinheiro, não é a taxa de retorno. Mas eu tenho uma renda fixa aqui que rende um pouco a mais. Tá bom, mas você não está emprestando para o governo, você está emprestando para um banco. Para um banco, que banco é esse? É um banco pequeno, ele está dando prejuízo. Você vai arriscar o seu dinheiro da segurança? Não. Você quer buscar retorno alto? Vai para a ação. Você quer correr risco? A ação é um instrumento adequado. Se você quer investir em renda fixa, não. Primeiro, você garante que você não vai perder. Aí depois você acha o melhor retorno dentro daqueles que você não vai perder. Entendi. Tá? E falando sobre essa questão, desculpa, da inadimplência e do pessoal achar que com ações vai resolver a vida. Não vai. Quer dizer, pelo contrário. É interessante, assim, porque se você traçar uma linha, né, quer dizer, o investimento está numa ponta e você se endividar está na outra, né? Quer dizer, são coisas muito parecidas, só que em uma você empresta o seu dinheiro e aí você recebe juros, e na outra é o contrário, você pega dinheiro emprestado e você paga juros. Qual é o problema hoje no Brasil? Os juros são muito elevados. Quer dizer, a taxa Selic caiu, ela está mais baixa. Não importa.
você não pega empréstimo na taxa Selic. Você pega empréstimo, às vezes, no cartão de crédito a 10% ao mês. Tá? A gente está falando de taxa de 200% ao ano, 300% ao ano. Você tem uma ideia, assim, 200% ao ano significa compre, pague 3 e leve 1. Né? Quer dizer, é muito caro. Então, assim, não adianta você achar que você vai pegar um dinheiro emprestado e investir em ação, isso vai bombar e você vai ganhar dinheiro. Ou até hoje tem investimento em Bitcoin que está rendendo muito. Não faz sentido. Quer dizer, não ter dívidas é uma regra para você poder investir. Primeiro você paga as suas dívidas. As dívidas são sempre mais caras. E você dá todas essas dicas e alertas no livro, né? Dou, com certeza. Quer dizer, a primeira coisa que você quer investir é paga todas as suas dívidas. Sim. Se você tem alguma dívida, paga primeiro resolve antes. ela. A não ser que seja uma dívida muito barata, um financiamento de um imóvel de 30 anos, sabe? Esses daí, num custo razoável, aí tudo bem. Aí você mantém, né? Até porque quitar um imóvel é coisa de muitos anos. Claro. Mas, quer dizer, a dívida em geral, essas dívidas de cartão de crédito, CDC, cheque especial, se livra de tudo isso antes de investir. E me diz uma coisa também, você trouxe aqui mais 3 gráficos que eu adorei, que está ilustrando super bom. O que você acha que é legal a gente mostrar? Porque eu não queria deixar de mostrar os gráficos. Mostra o gráfico 5, por favor. Esse daqui. Esse aqui. Desculpa. Imagina. O que é interessante? Isso daqui é para você ver como a taxa de juros está baixa. Tá? Então, esse gráfico, o que ele está mostrando? Eu peguei um relatório que se chama Relatório Focus do Banco Central. O Banco Central ele pega a estimativa dos maiores economistas do Brasil, uma centena de economistas, dos maiores bancos, maiores consultorias, as maiores cabeças do Brasil, e eles falam para o Banco Central qual é a expectativa deles de um monte de indicadores financeiros. Tá? E aí o Banco Central publica qual que é a média, quer dizer, o que na média os maiores economistas do Brasil estão pensando. Então, qual que é a expectativa deles? A primeira linha que a gente vê é a taxa Selic. Então, quanto que ela rende? Ela rende 6,84. Essa é a expectativa para 2018. É isso que os economistas pensam. Só que você ganha a Selic quando você investe em Selic? A resposta é não. Primeira coisa, inflação. A inflação, uma parte do seu ganho ele vai simplesmente para cobrir a inflação. Então, ele não é um ganho de verdade. Então, ele é assim, você de fato ganha o 6,84, mas uma parte não é ganho, é simplesmente para você manter o seu poder de compra. Então, a gente olhando no segundo gráfico, né, de cima para baixo, a gente vê a parte vermelha é a inflação. Os economistas estão estimando para 2018 em 4,02%. Então, de verdade, o que sobra para você é 2,71% do seu 6,84%. E agora, indo para o gráfico abaixo, ainda tem mais um problema. Porque você tem um sócio quando você investe, que se chama governo. Você sempre paga imposto. Você ganhou, você vai pagar. Não há como fugir. Sim. Muito do imposto é cobrado direto na fonte, ou seja, você não tem como fugir, porque a corretora ou o banco já vai recolher para você. Tira ali. E o que não é cobrado, é bom você pagar. Porque o imposto está muito esperto. Aí muita questão de fraude fiscal, né? Então, quer dizer, não dá para fugir. E qual é o problema? Ele está te comendo nesse 6,84%. Se você pagar a alíquota mínima de imposto de renda hoje, que é 15%, ele vai te comer mais 1,03%. Então, do seu 6,84%, tirando a inflação e tirando o imposto de renda, o que vai te sobrar de fato é 1,72%. E aí é muito pouco. Sim. Aí você começa a se questionar, vale a pena eu investir? Quer dizer, porque eu estou deixando de consumir hoje para investir porque eu quero consumir a mais no futuro. Mas esse a mais é muito pouco na renda fixa, né? Sim. Então, quer dizer, isso é mais um motivo para falar, você precisa ter uma carteira balanceada e você precisa aprender a investir. E esses outros 2 gráficos? Esse daí que está nas mãos pode mostrar, esse primeiro. Esse é muito interessante. Porque o que acontece? A gente fala, o profissional é muito melhor do que eu, ele vai me trazer um retorno espetacular, porque ele sabe, porque ele só faz isso da vida. E a gente viu que com a ação não é verdade. Se você escolher um fundo de ação qualquer no mercado, provavelmente você vai ter um retorno abaixo da média. E com renda fixa, que é esse gráfico, é a mesma coisa, né? Então, a primeira barrinha em azul são os fundos que tiveram um retorno menor que a Selic de 2001 a 2015. E as segundas que obtiveram um retorno maior, né? E a gente tem a linha, que é a Selic. Então, o que a gente vê? A gente olhou 269 fundos que operaram nesse período longo de 15 anos. 221 perderam da Selic. 82% deles
perderam da Selic, só 48 fundos, que são 18% do total, ganhou da Selic. Ou seja, você investir com um profissional não é uma garantia, você tem que achar um bom profissional. Por outro lado, você obter a Selic, que é essa linha aí, é muito fácil. Você vai no Tesouro Direto, você precisa abrir uma conta numa corretora, vamos dar o caminho das pedras. Por favor, passo a passo. Você abre uma conta em uma corretora, tá? Você pode entrar no site da Bovespa, da B3 hoje, né? Ela se chama B3, Tá. é o novo nome da bolsa. Lá eles vão te falar todas as corretoras, você vê a que você mais gosta, você entra no site, pesquisa, abre uma conta, tudo pela internet, e com essa conta você pode operar no Tesouro Direto, tá? Aí a dica é procura uma corretora que cobra taxa baixa. Tem corretora hoje que a taxa é 0, não cobra nada. Então, eles fazem isso para atrair o cliente, para que eles querem que você compre os outros produtos. Então, o Tesouro Direto, que vamos falar, é o produto mais básico, muitas corretoras a taxa é 0. Mas eu fiquei na dúvida com aquilo que você mencionou antes. Só para você, se eu fiquei na dúvida, com certeza tem mais alguém comigo. Nesse caso, eu pego corretora que pode ter essa possibilidade de não cobrar taxa nenhuma. Isso. Mas você disse que aqueles corretores que investem para você, que cobram aquela taxa de administração. Não, são coisas diferentes. Então, separa assim para gente. O fundo de investimentos, você dá o seu dinheiro na mão de um profissional e ele vai investir para você. Para isso, ele cobra uma taxa de administração. Sim. O outro jeito de investir é você investir direto. Aí, nesse caso que eu entro com a... Quando você quer investir direto, você tem que comprar de alguém. Quem intermedia isso daí são as corretoras, sabe? Igual um seguro. Você não compra um seguro de uma seguradora, você vai numa corretora de seguros. Você quer fazer um investimento, você não vai na bolsa direto, você vai através de uma corretora. A corretora é que tem a sua conta, ela que vai intermediar as suas compras e as suas vendas. Então, você quer investir no Tesouro Direto, você precisa de uma corretora intermediando. Entendi. Só que aí tem corretoras com taxas 0 e tem corretoras com taxas muito baixas. E aí você escolhe a que for melhor, abre a conta e aí você vai lá no Tesouro Direto, ele tem diversos tipos de títulos e você escolhe o que for mais adequado. Enfim, quer dizer... Mas aí eles também não te orientam, não te dão o caminho também? Eles te orientam. A minha sugestão é que você não siga a orientação deles também. A minha sugestão é que você... Estude, se prepare. A melhor recomendação que existe, tem 2 tipos de profissionais, que acho que são os profissionais que são isentos, porque eles não ganham nada pela recomendação. São os consultores de investimentos e outros são os analistas de investimentos. Então, o que existe? Existem empresas que elas só fazem isso. Ela te dá consultoria ou ela faz análise de investimentos. E elas são isentas, porque elas não ganham nada a mais. Se você seguir ou você não seguir a recomendação, elas não vão ganhar nada com isso. Na corretora e no banco, não. Todos os produtos que eles estão te recomendando, eles ganham mais ou menos, dependendo de cada produto. Então, por isso que eu recomendo, não ouve gerente de banco, não ouve gerente de corretora. Busca um profissional autorizado pela CVM, que seja um analista de investimentos ou um consultor de investimentos. Tá? Quer dizer, a minha empresa faz análise de investimentos e aí a gente dá o caminho das pedras. Então, isso também é uma opção. Quer dizer, o pessoal que fala, poxa, eu não quero ler o livro, isso não é para mim, é muito difícil. Eu quero alguém que me indica. A minha empresa se chama Hora Investimentos, né? A gente já falou o site. Mas enfim, quer dizer, a Hora Investimentos, ela publica relatórios falando tudo o que você tem que fazer, como você monta a sua carteira, quais fundos de ação. Isso sem nenhum custo? Não, isso é cobrado. Então, isso é cobrado. Sim. E além da Hora, que é a minha empresa, existem outras empresas que fazem isso. Você também pode pesquisar na internet, é fácil de achar, né? E enfim, que também fazem um bom trabalho. E claro, e esse custo para a gente ter um trabalho, o nível de vocês, é melhor, mais baixo do que se você for colocar em algum corretor. Com certeza. A gente criou os relatórios da Hora de modo que eles não custem mais do que 1% do que você está investindo. Tá? Então, a gente nunca tem um relatório que vai custar mais do que isso para você. E a ideia o relatório é a partir de quem tem R$10 mil, então é uma coisa bastante acessível. Sim. Né? Quer dizer, como ele tem um custo mínimo, a gente não podia fazer menos do que isso, mas ele é bastante acessível e ele dá o caminho das pedras. Então, vamos divulgar de novo o seu site para aquelas pessoas que se interessaram, se você tiver Instagram, Facebook, tudo. Para achar a gente, o melhor caminho é o site da Hora Investimentos, é www.ohri.com.br. No site você consegue comprar o livro de Descomplicando Investimentos, você consegue baixar gratuitamente
o Milionário com R$100 por mês. Do ladinho. A gente tem outros conteúdos gratuitos, a gente tem análise sobre economia, análise sobre as finanças, muito conteúdo grátis também. Tá, isso aqui é gratuito, hein, pessoal? Esse Só livro fazer download. Grátis, então, é interessante porque você lê o livro, ele é super fininho, são 70 páginas de leitura. E aonde eu encontro esse, o Descomplicando Investimentos? O Descomplicando tem no próprio site da Hora e nas principais livrarias. Né? É o trabalho da editora Primavera, que fez esse trabalho junto comigo, e eles estão distribuindo nas principais livrarias do Brasil. Você encontra também. Olha, Fernando, eu vou ter que ler seu livro inteiro e depois eu quero que você volte. Eu volto. E daí eu vou ter dúvidas mais palpáveis, porque eu vou ter lido o livro, e daí a gente vai começar a investir. Espero que tentar mudar de vida. Espero que os telespectadores também leiam e tragam bastante dúvidas. Fica à vontade, entre em contato pelo site. Tem LinkedIn no meu próprio nome e no nome da Hora Investimentos, Facebook também. Então fica à vontade, entre em contato. E, por favor, volte, que eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram com dúvidas que a gente vai querer tirar. Eu agradeço vocês por esse espaço, por esse papo super agradável, e com certeza é só me convidar que eu volto. Perfeito, pessoal. Hoje a gente aprendeu um pouquinho, né? Como a gente descomplica essa questão dos investimentos para a gente começar a dar aquele passinho de cada vez. Então vamos se informar, vamos ler os livros, né? E vamos realmente nos tornarmos assim mais experientes nesse tema, né? Que o retorno a gente viu que ele é bem bacana e bem acessível também para qualquer pessoa poder investir. Bom, hoje nós recebemos então o Fernando Tempio, analista de investimentos. Falamos sobre todas essas questões e olha, você pode conferir todo o nosso conteúdo lá no nosso canal do YouTube, que é o Análise Direta. No Facebook, pode dar aquele like, compartilha e tá lá, Programa Análise Direta. E através do nosso WhatsApp, você também pode mandar suas dúvidas, sugestões. O HIT, né? Aqui no nosso WhatsApp da HIT é o 011 São Paulo, 992247760. Se você está em algum outro país, coloca 05511 antes do número de celular, tá bom? Hoje a gente fica por aqui e vejo vocês no próximo programa. Até lá.